Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com o paisagista Guilherme Silva Vieira, e que é conterrâneo. Você está em Minas Gerais também, Rio Acima? Isso, Onde a fica 30 Rio quilômetros Acima? de BH. 30? 30 quilômetros de BH, do lado de Nova Lima. Muito bom, muito bom. Pertinho, pertinho de BH. Pertinho. E Daqui é 40 minutos no máximo. legal. E o Guilherme, aí a empresa é sua, a Service Garden? Sim, é minha. E como é que foi a história para você começar a empresa? Então, bom, é, em 2017, eu passei por eu tinha eu trabalhei quase que a vida toda no comércio, né? Então, em 2017, eu tive um abençoado que me quebrou, me bagunçou toda a minha vida, eu tive que começar tudo do zero. Eu não sabia, para te ser sincero, nem como recomeçar. Eu nunca tinha trabalhado de empregado para ninguém, fui emancipado aos 17 anos para ter a minha primeira empresa, que era uma fábrica de pão de queijo. E aí, vamos dizer assim, eu nunca tive uma carteira assinada, eu não tinha nem como fazer um currículo para começar a vida. E a minha irmã tem casa em alguns co em um condomínio aqui, em Rio Acima, um condomínio muito grande, e, eu vi a necessidade de mão de obra na área de jardinagem e paisagismo. E aí eu falei: "Olha, é aqui que eu vou recomeçar", né. Então eu fui para a sala de aula, fui fazer curso de paisagismo, de, jardinagem profissional e tudo, e comecei a trilhar esse caminho em 2018, né. Então tem 7 anos que eu comecei. Foi assim, um período, ao mesmo tempo foi muito complicado e ao mesmo tempo muito prazeroso, porque aí que eu descobri o quanto eu amo essa área, né, o quanto eu amo lidar com plantas e tudo. E graças a Deus a coisa deu certo, né, então cada dia mais ampliando e tudo, eu tenho tanto a parte de manutenção de jardins e irrigação, tudo, quanto a parte também de paisagismo. Implantação. Então nessa área eu mexo em todos os espaços. E projeto também, né? Você tem feito projeto de... Sim, sim. No início eu deixava essa parte de projeto, hã, mais com um sócio que eu tinha. Depois nós desmanchamos a sociedade, aí eu mesmo fui fazer os projetos. Eu passava tudo para ele e ele fazia a montagem. Eu só passava o que que eu queria, e ele fazia a montagem para mim. Agora hoje não, hoje eu mesmo que faço tudo. E como é que foi esse processo para começar a fazer o projeto, assim, foi muito difícil? Ó, eu não sou um expert na parte de computação, né, então eu tenho uma certa dificuldade, mas eu achei bem tranquilo até, né, o sistema é bem fácil de você mexer com ele. Então eu não tive dificuldade não, até que peguei rápido. Então, para você começar a fazer projeto, você dependeu do Photo Landscape, né, do nosso software. Com certeza, porque se não fosse ele, eu não conseguiria fazer aqueles desenhos, aquela parte para mim seria muito difícil. Eu sei, vamos dizer assim, acho que é um dom que eu tenho de saber colocar as plantas certas no lugar certo, fazer uma composição bacana, mas a parte de desenho, então para mim é muito complicado. E aí com fotomontagem facilita demais a vida, né. A ideia é que seja fácil mesmo, né. Você tem ideia, assim, de Hum. quanto tempo demora para fazer um projeto, assim, com Photoland? Aí depende do tamanho do projeto, né. Tem projeto que eu faço rapidinho, porque a hora que eu vejo o local, eu já tenho mais ou menos eu já tenho as plantas na cabeça. Eu já tenho o que que eu quero montar, então é só você pegar e fazer a montagem, então
não é uma coisa demorada, é bem tranquilo. Que você acha, assim, rapidinho, que umas 2 horas, 3 horas? Não, eu às vezes não gasto isso, depende, igual eu tô te falando, o tamanho do projeto, porque eu tenho projeto de um espaço só, e tem projeto de casas com 2.000 metros de área, então de jardim, então aí você vai demorar mais tempo. Então, mas, esses menores, que é um espaço só, 2 eu faço aí às vezes com meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo. E aí já manda para o cliente, como é que você faz depois essa negociação? Como que eu faço? Eu faço sempre, eu dou a opção para o cliente, 2, tem 2, 3 opções para o mesmo espaço, né. Aí ele escolhe, vê aqui, aí depois a gente discute aquilo, o que que ele gostou mais, o que que não gostou. Às vezes eu faço um compilado dos 3, aí depois eu fecho um desenho final, né. Mas geralmente eu faço 3 esboços, ele vai ver o que que ele gostou mais e tudo, e aí depois a gente faz o projeto em si bem feito, bem acabado pra eu ter lá depois, entendeu? Uhum. Isso aí você chama ele, conversa pessoal, você vai na casa dele, como é que Não, a gente quando eu vou fazer o projeto, a gente já fecha valores, entendeu? Aí, eu pego uma entrada, e aí depois o restante é acertado no final do trabalho. Aí agora, aqui, acontece o seguinte, eu trabalho quase que a maior parte das vezes dentro do condomínio aqui, que é um condomínio muito grande. E as pessoas trabalham e moram em Belo Horizonte e vêm para cá só no final de semana. Então, se ele está vindo no final de semana, às vezes a gente reúne no final de semana e discute. Se tá complicado para ele vir aqui, aí eu mando para ele pelo WhatsApp mesmo, ele olha lá, a gente vai conversando, trocando uma ideia, nessa parte inicial. Aí depois quando é a entrega, aí eu faço pessoalmente. tá certo, tá certo. Agora, depois você faz a implantação, manutenção, tudo. Você tem uma equipe? Como é que funciona a sua estrutura? Você tem uma loja? Eu tenho uma equipe, bacana, então a gente tem, faz todos os passos, né. Eu faço projeto, eu tenho a equipe de implantação, tenho uma equipe que é só de manutenção, né, e tenho a equipe que mexe com a parte de irrigação. Então, é tudo separado, bem Legal. distinto um do outro. Porque, parte de manutenção eu cuido de várias residências, né, elas têm áreas, a maioria, área de 1.000 a 2.000 metros quadrados, que é o padrão de terreno aqui do condomínio. Então, eu tenho equipe separada para isso, porque essa tem que estar constantemente, eh, limpo, cortado, podado, tudo. O pessoal chega todo final de semana, tá tudo, arrumado, né, para eles aproveitarem o final de semana em família. É um serviço de confiança, né, o cliente te deixa a chave da casa dele, né, você manda a equipe lá, ele não tá em casa. Sim, total. Senão não tem como nem a gente trabalhar, porque, aqui a maioria mora em Belo Horizonte. Ele só chega na sexta à noite ou no sábado de manhã, que às ve que eu já não nem estou lá mais, né. Eu faço toda a limpeza, deixo tudo organizado, mando as fotos do que foi feito, porque pode ter uma chuva, um vento forte e sujar tudo de novo. Então, eu mando para ele que eu tô deixando tudo em ordem. Se tiver alguma coisa depois, eu já não tem como resolver, né, mas pelo menos foi feito tudo que precisava ser feito, né, então tem que ter muita confiança. Tem que ser muito sério, né, um trabalho muito de responsabilidade e um cuidado muito grande com a equipe, né. Sim, mas a minha equipe ela é bem distribuída, então, por exemplo, o que vai ficar em uma determinada casa, ele é só um.
Então a parte de limpeza, corte de grama, as podas simples, só ele vai fazer. Quando precisa de fazer um trabalho maior, aí eu vou pessoalmente com a outra equipe. Justamente para você evitar muita gente estar frequentando a mesma casa, para o cliente se sentir mais seguro, se ele tiver passando a semana, às vezes está de férias, está passando a semana, então para você não atrapalhar a privacidade do cliente, então tem uma opção de coisa que você tem que observar, né. Então, eu tenho um encarregado de cada casa. Certo. E como é que funciona a irrigação, Guilherme? Você faz projeto de irrigação também? Instala irrigação automatizada? É, a irrigação, aí eu já tenho uma parceria com outra empresa que faz o projeto para mim. O projeto de irrigação eu já não faço. Então ele faz o projeto e eu faço a implantação. E não tem como fazer um jardim sem ter irrigação, né? Belo Horizonte é seco, né, tá na mesma região, tá na mesma clima, assim, é um cerrado Sim, a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, aqui só é mais frio, é bem mais frio do que lá, dando uma né. toda uma serena. Então é complicado, porque e como você vai manter uma irrigação padrão numa área de 2.000 metros, na mangueira? Impossível, né. Então é necessário nessa época de seca aqui, a seca fica judia muito as plantas, então tem que ter irrigação. Sem irrigação torna o trabalho muito complicado e oneroso, né, Ou porque você você vai vai perder ter o jardim todo ano, né, todo ano você vai ter que fazer um jardim novo, porque vai morrer metade. ou então você vai ter que pagar caro demais, que vai ter que ter um funcionário o dia todo só, agora ele não resolve o problema ainda, né. Então o indicado é a parte o jardim ter irrigação, principalmente de esse porte maior, né. Um jardim menor você ainda consegue fazer alguma coisa, mas o maior não dá para fazer, eh, com amadorismo não, tem que ter profissional. E hoje a parte de jardinagem e paisagismo ficou, cara, né. Antigamente você ia, pegava a muda ali com o vizinho, arrumava aqui, arrumava ali, mas hoje não é assim. Hoje pra você fazer um jardim é caro, então você perder o jardim depois porque você não tem uma irrigação, não dá, né. É rasgar dinheiro, né. Mas o cliente sabe disso? Você é fácil, explicar isso? Ele já tem esse conhecimento? Não, pelo contrário, é difícil. Quase nenhum concorda fácil de fazer, acha caro, né, então o sistema realmente não é hoje não fica barato. E aí eles tentam jogar isso para cima da manutenção, só que depois vão ver que não funciona. Por mais que você tente, não fica uma coisa, bacana. Então tem que ter irrigação, né, ainda mais hoje que cada dia mais a tecnologia está ajudando, então você consegue controlar ela, via Wi-Fi e tudo, então mudou muito, né, você controla se, eh, tem umidade, você tem como controlar, de desligar, você economizar água e tudo, então eu acho que hoje é essencial você ter uma irrigação, mas é difícil de você convencer a turma, viu. É, na hora de botar a mão no escorpião, a pessoa não bota de jeito nenhum. Fica difícil. É. E aí mesmo aí na sua região, o pessoal ainda acha caro e fica reclamando de custo. Acha caro, né. Tem que o processo de convencimento é difícil. É difícil, né. É um trabalho de educação, né. Mas o jardim em si, a pessoa consegue, ter uma noção, assim, falar: "Não, vai custar tanto e tá ok", ou a pessoa ainda cai para trás quando descobre o preço do jardim? Assustam. E algumas pessoas, foi onde eu consegui achar um espaço que eu cresci mais rápido, foi justamente por essa questão. Às vezes as pessoas faziam um projeto com pessoas já de que já está há muito tempo no ramo, que já tem um nome,
E aí, a hora que chegava a lista de plantas, eles enlouquecia, né, porque para uma área dessa aí, às vezes chega aí R$ 100.000 de planta ou mais, e aí a pessoa fala: "Vocês estão tudo é louco", e tal. E aí, como eu já tinha feito alguns trabalhos menores e eu tenho parcerias, por exemplo, com direto com de trazer as plantas direto do produtor, que eu consigo um diferencial de valor bem expressivo, aí um me indicava, falava assim: "Não, vai atrás, do Guilherme que ele resolve isso pra você". Então eu não foi uma nem 2 vezes que eu consegui reduzir o custo inicial deles de planta para um terço, ou a metade do valor, né. Então, o pessoal ainda assusta muito, acha que planta é chegou o final da obra, dez Acabou o quinze mil dinheiro. reais, você vai lá e faz tudo. E hoje ficou caro mesmo, né, só gramar uma casa dessa já não é barato mais. Hoje, pra você gramar, você vai gastar aí no mínimo em torno de R$ 30 o metro, né, então Agora, você consegue, que eu imagino que o ideal seria no começo da conversa com o cliente falar assim, quanto você quer gastar no jardim? Você consegue fazer essa pergunta? E se você faz, você consegue cumprir, assim, se o cara vai falar, eu não, quero gastar R$ 1.000, você não vai dar, né? não tem jeito, né. Eu pergunto para me ter uma noção do que eu posso colocar, porque não adianta, eu fazer um projeto maravilhoso, mas que o custo é muito elevado e a pessoa não tem condição de fazer, né. Então eu tenho que procurar algo dentro daquilo que a pessoa está esperando. Então eu já faço mais ou menos direcionado para aquilo ali que ele está disposto a gastar. Aí eu às vezes ele assusta, eu falo: "Ó, pra você ter uma ideia, isso aqui", eu dou exemplos, né: "Ó, esse jardim aqui ficou em tanto, o pra você gramar vai ficar mais ou menos em tanto", então, você tem que ter essa noção. Então, se às vezes você não pode fazer tudo como um todo, vamos gramar, vamos fazer algumas partes, depois você vai fazendo, ó, dividido, né, Por etapas, que assim, a execução por por etapas. etapas, por Ou então etapas. planta as plantas menores, né? Você não precisa botar uma Sim, jabuticabeira dando jabuticaba, né? Planta ela pequenininha e espera, né? Mas aí o cara sim, tem que ter a igual consciência que ele vai esperar, né? Que ele vai pagar, em vez de pagar do isso, dinheiro, ele vai pagar com 10 anos da vida dele esperando aquele jardim ficar do jeito. exatamente. Mas igual tem alguns projetos que às vezes também o paisagista às vezes abusa. Então vai colocar a palmeira de 8, 10 metros de altura. Igual eu peguei, projeto que o pessoal não concordou com os valores, aí tinha lá palmeiras de 8, 10 metros de altura, num corredor que não tinha como entrar uma máquina para plantar. Não tinha espaço para colocar. Eu falei: "Ah, mas a pessoa não veio no terreno, não olhou, não como que ele fez um projeto desse sem ter a mínima condição de plantar a palmeira depois? Então vamos colocar ela num tamanho razoável, que dê para fazer esse plantio manual", né, porque ele Ela até tem que passar 8, 10 batuta, metros de né? altura, era 8, 10 metros de altura, por ter como plantar. Não tem gente para carregar isso. Não, precisa de um guindaste. Aí você vai ter que demolir a casa. Exatamente. Então, alguns erros gritantes que pessoas cometem: "Ah, eu amo a palmeira Bismarck", beleza, maravilha, mas você vai colocar ela no jardim de inverno? E a hora que ela crescer, como é que vai ser? Ela não vai comportar ali dentro. E aí como que você vai tirar ela depois no meio da casa? Olha a trabalheira. E você vai perder ela, porque você vai ter que Em algum momento de ela dinheiro vai ficar grande demais, né? Ela não. vai ficar grande demais. Então, tem essas todas essas situações que precisam ser pesado, né. É, isso mesmo. Isso mesmo. E é tudo uma questão de educar o cliente, né? E é difícil avaliar, né? Quando você contrata um projeto, é difícil você saber a qualidade dele, você como cliente, né? Sim, E a vo- maioria das pessoas o cliente não tem noção disso.
Então se você não fizer, eh, a passar para eles a as informações, como é que ele vai saber? Né, então você tem que ter uma responsabilidade em relação a isso, porque senão depois, o cliente vai gastar uma fortuna e vai perder o dinheiro com aquilo ali, que ele está colocado num local que não é apropriado, né, então isso tem que ser discutido. Às vezes o cliente tem um sonho de colocar aquela planta, mas ela é inviável, então eu tenho que falar com ele: "Ó, eu sinto muito, mas para essa casa não vai dar certo, então você vai colocar ele, num vaso por um período e depois você vai ter que mudar. Você vai ter que desfazer dessa planta, porque ela não tem espaço para ela". É. O vaso é a solução, né, porque aí pelo menos ela não vai Isso, crescer demais, né. O vaso já segura o exatamente. crescimento, né, já controla. Exatamente. Mas é um período, porque igual uma palmeira Bismarck, você põe ela num vaso de concreto, ela chega um ponto que ela vai estourar o concreto. Então é por um período. É, aí você tem Você que está tratar ciente daquela situação. É, é, você vai tratar ela como uma planta temporária, né, você põe ali, isso, sei lá, 5 anos, depois você tem que tirar e botar outra. isso, É. né. E aí, pelo que eu tô entendendo, você também executa projeto de outros paisagistas, assim, às vezes? Às vezes sim, faço a implantação. Faz implantação também. E aí você chegou a fazer parceria com alguém, assim, para fazer isso mais fácil? Você acha que é uma boa estratégia? Ó, eu não fiz parceria não. O meu trabalho, ele começou, vamos dizer assim, operação formiguinha. Eu meu eu iniciei no jardim da casa da minha irmã, que ela tinha a casa lá no condomínio, tinha muita planta bonita e tudo, planta cara, mas não era um jardim da casa da vovó, tudo bagunçado. Tinha de tudo misturado em todos os lugares. Então, eu refiz todo o jardim dela. E a hora que o pessoal viu a mudança do jardim e praticamente eu não comprei nada, eu não mexi algum complemento só, o restante eu mantive tudo que tinha lá, eh, o pessoal assustou, o quanto mudou e o quanto o jardim ficou bonito. E aí começaram a procurar, ir atrás dela para saber quem é que tinha feito o jardim dela, quem é que tinha arrumado. Ela: "Foi meu irmão". E aí foi puxando por aí. Então eu não até hoje eu te sou sincero, eu nunca corri atrás de um jardim, eu nunca fui atrás de um cliente. Todos eles vieram atrás de mim, É tudo indicação. pelo trabalho que eu fazia, entendeu? Então igual tinha cuidar, não só a parte de paisagismo, mas com a manutenção do jardim também, o cuidado com o jardim. É, E a aí a coisa manutenção é foi chave, né. A manutenção é a chave, senão e o jardim é seu cartão de visita, né, então sim. Então é igual eu tive uma situação, por exemplo, no início, ah, foi um dos primeiros projetos que eu fiz e implantei, e o jardineiro boicotou e matou todo o jardim, pra ele não ter trabalho. caramba. Ele não Mas aí queria ter mas ele não não era tinha seu trabalho. jardineiro, ele não era seu funcionário, era da pessoa. Não, era meu funcionário, era funcionário do cliente. Então toda hora que eu chegava lá, porque nem era minha obrigação, porque depois que eu fui lá e, fiz o projeto, eu fiz a implantação e tem um jardineiro, eu não tenho que voltar lá mais para ver se tá voando, se tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas eu ia. Eu estava dentro do condomínio mesmo, eu passava e dava uma olhada. Toda vez que eu chegava lá, as plantas estavam tudo murcha, sequinha, sem água. Eu pegava, filmava e mandava para o cliente, falou: "Ó, vai morrer tudo. E a culpa não é minha não, não está sendo aguada aqui, ó. Hoje eu vou aguar para você. Não é minha obrigação, não vou aguar para você, mas você toma cuidado que você vai ficar sem". E acabou perdendo uma boa parte do projeto. Então eu falei: "Ó, eu preciso de uma coisa que una todos os aspectos, para eu não ter que depender de ninguém fora e ninguém me queimar". Porque o jardineiro estava queimando o meu trabalho.
Então hoje eu tenho a minha equipe, eu implanto e depois eu faço toda a manutenção. E aí você garante que Mas os aí jardins ficam bonitos, né? e aí eu também dou a garantia do cliente daquilo do trabalho que eu estou fazendo. Porque se eu vou lá e planto, e depois a planta morre, eu não tem como saber por que que morreu. Eu não estou lá acompanhando o jardineiro do outro, mas o meu eu estou acompanhando. Então eu sei como foi feito, como foi plantado, eu tô acompanhando como está sendo aguado, tudo direitinho. Então eu dou a garantia para o cliente, porque sou eu que estou executando todo o processo. Agora, a outra forma não, você vai lá e faz, mas depois você não tem controle daquilo. Você foi embora, o outro ficou. Como é que funciona a sua garantia, assim, o jardim, você dá uma garantia? Se você só executa e vai embora, você tem dois E eu vou cenários. lá e coloco porque e aí como que eu vou dar garantia? Eu não sei se a pessoa está aguando, eu não sei como é que está sendo cuidado, né, eu não sei se fez a adubação correta, não sei nada. Então não tem como garantir nada. Eu vou lá pegar e vou fazer meu trabalho, põe a planta no local e pronto. Agora se, eh, eu faço manutenção, eu consigo, se for um erro meu, eu assumo. E faz Claro, trocar a tem planta. planta que vai morrer, porque às vezes, vamos dizer assim, ela estava dentro de um viveiro, ela estava dentro de algum lugar que você, com uma certa estrutura ali, depois põe no sol pleno e a planta pode sentir. Aí alguma pode até morrer, mas aí é uma coisa natural. Mas se for, porque eu demorei para plantar ou se tiver qualquer situação, eu assumo a consequência. Eu assumo o risco. E aí troca a planta quando é necessário, mas aí você tem que estar fazendo a manutenção, né. Então Sim, sua sim, equipe de manutenção você tem que estar cuidando mesmo, treinando, mantendo. o tempo todo. E eu acompanho isso diariamente. De segunda a sexta-feira, dificilmente você vai me ver fora do condomínio. Você visita cada um dos seus das suas manutenções. Todas as casas, o tempo todo. Eu acompanho o tempo todo. E aí que horas que você faz os projetos, quando aparece um projeto? Projeto, a maioria eu faço à noite ou no sábado. E aí tem que fazer muito rápido, né. Como é que você vai ficar demorando horas e horas para fazer um projeto? Tem que ser A vantagem é que eu sou solteiro e moro sozinho, então aí eu tenho tempo para fazer as coisas, né. Se eu tivesse família, aí eu tinha que arrumar alguém para fazer os projetos igual eu tinha anteriormente. Esse meu sócio, eu passava para ele: "Ó, nesse local você vai colocar tais e tais plantas desse jeito", então a montagem eu fazia. Enquanto eu estava fazendo aquela montagem, eu estava executando outras coisas, né. aham. É, mas aí também agora você tem você tem o Photo Landscape tem desde 2020, eu acho. Então Bastante tempo. já tem um tempo, né. Quer dizer, Logo que eu comecei, eu já comprei, já adquiri o sistema, né, logo que você começou a fazer os projetos, ou o antes? projeto. Isso. Logo depois eu já Porque aí você consegue fazer o projeto, se for um terreno simples, né, como você falou, né, meia hora faz. faz e é bem diferente você ver um desenho, igual era feito antigamente, e você ver a foto com a planta no lugar. Você já vai ver como aquilo ali vai ficar. Então é Fica bem até mais diferente. fica até mais Muito mais. próximo. Isso, aí o cliente consegue visualizar, você mostra para ele uma planta, ele acha linda, mas às vezes você tem uma planta linda, mas naquele local ela não dá certo, não fica legal. Então lá você tá vendo na foto, na prática, o que vai ficar. É muito fácil, o cliente prefere muito mais, ver a fotomontagem. Eu dificilmente eu faço de outra forma, é só assim mesmo.
faço a fotomontagem, igual eu tô te falando, dou 2, 3 opções para cada espaço, converso bastante com o cliente primeiro para entender que, tem um que ama flor, o outro não gosta de flor de jeito nenhum, então cada um tem o seu estilo, cada um tem a então você tem que pegar aquilo ali já pra você ter uma noção do que você vai apresentar, né. Você dá 3 opções, dificilmente uma delas não vai atender. Ou Mas então, às aí vezes, você é chega justo. uma parte de um, uma parte do outro, mas: "Ah, eu gostei disso, então vamos compilar os 3 aqui e vamos fazer um só". Aí eu faço o quarto, mas aí já bem eu já estou bem perto da realidade que o cliente vai aprovar. E a escolha das espécies, como é que você escolhe isso? Você já tem um rol do que funciona na sua região? Ou Sim, varia muito? você tem. Igual tem plantas que às vezes em determinada região não adapta, né, não adianta. Então você tem que eu já tenho as experiências, você tem aquilo que você já vê nos jardins, aquilo que já foi aprovado, que você vê que funciona. E também, vamos dizer assim, eu fiz o curso de jardinagem profissional e tudo, então, eh, fiz o de paisagismo, então eu, estudo a planta direitinho, eu não vou colocar só porque eu gosto e acho bonito, vai ficar bonito naquele lugar, não. Eu tenho que saber se ali é igual aqui no condomínio tem muita água, tem várias cachoeiras dentro do condomínio, e tem um lago gigantesco no meio do condomínio, em torno da serra, e lá embaixo tem o lago. Então é uma região que tem muita umidade, então eu preciso saber se a planta, vai adaptar, né. Então tem planta que ama água, tem planta que não gosta de água, aí você vai colocar as 2 junto, como é que vai dar certo? Não vai dar certo, né, então você tem que entender, você tem que saber o que que você está fazendo, né. Isso aí você tem que estudar, não dá para fazer, só para: "Ah, eu achei bonito, eu vou colocar ali", quem dera. Não é só a estética, né, não é só a estética, Não, você tem que encontrar o lugar, né. E você tem até a coisa da luz, né, você tá na sombra, às vezes tá embaixo de uma árvore, às vezes tá, tem demais. do lado da casa, na fachada sul você tem uma luz, na fachada norte é outra história. Sim, igual aqui o condomínio, a parte, ambiental é muito forte. Então tem casas que são construídas no meio da mata mesmo, então não tem praticamente o sol não entra no terreno, tem pequenos espaços que vai entrar o sol. Já outros resolve desmatar tudo, né, tirar tudo, fica uma árvore, só grama. Então cada um é uma situação, você tem que saber tudo isso aí, que eu no sol pleno é uma coisa, na sombra é outra totalmente diferente. Como é que você vai arrumar uma grama debaixo da árvore? Não vai funcionar, você vai ter que arrumar outro estilo de forração, outra coisa para chamar atenção, porque a grama não vai morre totalmente, ela vai minguando, minguando até acabar. É, não tem jeito, a grama tem que ter sol, né, se embaixo na Tem que sombra não ter vai sol. funcionar. Pois é, então tudo isso tem que ser analisado, não tem jeito, você quiser E fazer uma plantas, bacana, vai ter que aí cuidar. você falou que tem lugares aí que é floresta e tal, mas não é um cerrado? Eu estava imaginando que era um O aqui campo. já tem árvore bem alta mesmo. É É, questão da umidade, né, desse tanto de água que você falou, de cachoeira e tal, então sim, só serra, né, aqui é só serra e muita água que desce da serra. Então tem muita, córrego que passa dentro das casas, no meio do jardim, pra você ter uma ideia. isso é muito legal, hein. E água limpa Hum. então, né? A água nasce no condomínio? Lá nasce na serra do condomínio. Isso é muito legal. Tem muita água, e aí você tem que analisar toda essa parte aí. A parte que está mais próximo da água, pra você fazer um paisagismo, você já tem que estar com E um pouco você de cuidado, consegue não vai dar e você consegue usar plantas nativas, no caso? ah, usa, mas pouco, não é muito não.
Agora, as árvores maiores, nativas, não, a grande maioria das pessoas mantém, ninguém tira. Então é quase como se fosse uma fazenda, tivesse a área de preservação ambiental. Aqui eles conservam mais ou menos aquilo ali dentro do seu terreno. A árvore grande, né, mas a Ah, o gra vegetação menor. Isso aí acaba que vai tira bastante, né. Tem algumas casas que não, mantém mesmo. Porque eu tenho casa dentro do condomínio com até 6, 8 mil metros de terreno. Então uma parte eles deixam na mata mesmo. Fica tem só a trilha para andar no meio, e lá no meio tem alguns espaços, vamos dizer assim, com um banco para fazer uma leitura, para uma rede, alguma coisa assim. Então tem de todo estilo. Então você tem e você já tem muita coisa, executada, assim, muito jardim que você fez, o projeto, executou e tá bonito? Já tem alguns. E tem como mandar pra gente, assim, a montagem, a foto de como ficou, pra gente mostrar na matéria? É, os projetos maiores eu tenho feito mais agora, né. Antes eram projetos menores, ou então essa parte que eu te falava da o pessoal chegava com um projeto para mim, e aí eu ia fazer a implantação e alterar os projetos para conseguir reduzir aqueles valores, igual eu te falei. Então inicialmente eu comecei mais por aí. Agora é que eu estou fazendo projetos maiores já todo meu mesmo, né. Então, eu não assim, eu não vou pegar um específico depois com calma para mim te mandar, que eu tenho as fotos do início do projeto e depois da implantação. Vou ver qual que eu tenho tudo isso aí tranquilo, umas fotos bacanas para poder te encaminhar. Legal, legal. E eu imagino que deve ter, assim, como você faz a manutenção, você tem a história do jardim inteiro, né, documentado, né, com fotos e fotos, né? É, tem alguns que tem todo o processo, né. Esse da minha irmã mesmo, eu tenho tudo desde o início. Então dá para fazer uma coisa bem bacana. Esse da sua Dela lá não tem dela lá não tem a questão da água, não tem, não passa no terreno dela, não passa água, mas tem todo o processo desde o início. Eu tenho foto de tudo, cada processo. como é que tá? Antes, como era, depois no o meio, como é que ficou, logo que implantou, e tem foto atual, né. Então dá para você ver todo o processo. E ali você falou que praticamente não comprou planta, você só usou o que já estava lá, só organizou de novo, né, o projeto. O lugar, né? É, eu posso te di eu gastei, se eu não me engano, R$ 5.000 de plantas, dentro de um projeto grande, isso não faz diferença. É como se eu não tivesse gastado nada, né. Foi algumas coisas pontuais mesmo para então, eh, ficou bacana. Esse eu acho que eu talvez seja o melhor para eu poder te encaminhar. É. E o que que tinha nesse projeto, assim, o que que tinha de espécie, mais ou menos, ali? Você falou que era um projeto da vovó, né, que era a casa da vovó, então era É, lá tinha de tudo. Lá tem desde um Bismarck quanto, vamos dizer assim, eh, orquídea, bambu, dracena, palmeira de todo jeito, tinha triangular, tinha, eh, agave, agapanto, tinha de tudo. Se você pensasse, tinha muita bromélia. Bromélia até tinha menos. A bromélia foi uma das coisas que mais, acrescentou, né. Então, mas era tudo misturado. Você tinha tudo no mesmo espaço, e em todos os espaços você tinha tudo também, entendeu. Então, por exemplo, você pegava orquídea bambu, você tinha ela em 3, 4, 5 espaços diferentes.
Então aí eu Só um pouquinho, concentrei né? tudo aí eu concentrei tudo num espaço só, eu fui fazendo cada espaço, os maciço de uma planta, de outra e tal, e aí você viu as plantas, porque antes não tinha jeito de você ver, você tinha de tudo, você não via nada, porque misturava, né. Então eu fui fazendo, direcionando cada espaço, um tipo de planta e fui fazendo, e aí ficou bacana. E a experiência, a organização e o aprendizado de fazer esse jardim que foi sua principal escola, né? Foi a minha primeira escola, né, ainda estava fazendo o curso de paisagismo quando foi feita a implantação desse projeto. Aí eu fiz e até foi uma coisa interessante que a professora e a turma foi me ajudar na implantação. Todo mundo colaborou, né. Foi uma aula prática também, e foi muito bacana, foi ali que tudo começou. Legal, legal. Agora, e nesse processo seu de, né, empreender em paisagismo, você começou aprendendo para depois empreender mesmo, não sei o quê. Assim, eh, a curva, assim, o tempo que demorou para você falar assim: "Agora eu posso viver de fa da do meu negócio de paisagismo", demorou muito? Como é que é rápido? Ó, o que é mais difícil, a única dificuldade que eu tive maior, e que eu tenho ainda, aí acho que é para todo mundo, é questão de mão de obra, você não tem, né. Aqui o pessoal mal sabia rastelar e cortar grama, é o que sabe. Ninguém entende de uma adubação, ninguém entende de um controle de praga, ninguém tem noção do que era isso. Então eu tive que treinar o pessoal para trabalhar comigo. Então esse foi o processo mais lento, montar uma equipe. Montar uma equipe não é fácil, mas o restante eu não tive muita dificuldade não. Te confesso que eu não sei se é porque eu amo o que eu faço, e quando você ama o que você faz, isso torna leve, né. Então, acho que o difícil para mim foi só essa parte, montar a equipe. E é um trabalho constante, né, você está o tempo todo montando a equipe, tem o tempo todo tem alguém que sai, tem, né, Outra atividade muito grande, é muito né, grande. os jovens hoje não não quer trabalhar nesse tipo de coisa. Todo mundo quer trabalhar só na área vamos dizer assim, tecnologia. Todo mundo quer celular, é WhatsApp, é esse mundo, não, e mexer com serviço braçal, ninguém quer mais, né. Então essa é a dificuldade. Tanto é que agora eu tô fazendo uma parceria para dar curso de jardinagem gratuito, para que eu possa qualificar pessoas e selecionar pessoas para o meu trabalho. Eu ter mão de obra, senão não tem mão de obra, eu tenho que parar, estagnar no que eu tô. É o que atrapalha o crescimento mesmo, né. Sim. E não tem mesmo, nenhuma escola de jardinagem, né, assim, não é muito comum, né. Aqui na cidade não. Então a pessoa teria que deslocar para Belo Horizonte. Não vão. Não vão pagar por isso, isso é um ou outro que vai pagar e investir para ele mexer nessa área. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar o curso aqui, gratuito, é uma forma de você também estar tirando essa turma de má influência e e dar condição a ele de seguir um caminho, ter uma profissão, ter alguma coisa, em vez de ficar lá no mundo, hã, da droga e de tudo mais, que isso hoje em todo lado tá sério, é uma questão séria, né. Pública muito séria, então você tira esse pessoal da bagunça e traz para incentivar a ter uma carreira. E aí nisso aí você consegue selecionar mão de obra para você também. Você está fazendo um lado social, mas você está fazendo, absorvendo essa mão de obra também.
preparando, né? Fazendo uma seleção, né? Você já vai selecionando. Isso. Aqueles que gostam dessa área e que têm possibilidade de crescer, né. Pois é. E qual que é o tamanho, assim, sua empresa hoje, assim? Quantas pessoas estão trabalhando com você? Não, não é uma turma muito grande não. Eu tenho 6 funcionários, trabalham constantemente comigo. Aham. Mas se você precisar fazer alguma coisa muito grande, você nem consegue contratar temporário. Aí o que que você faz? Você arruma mão de obra para fazer o serviço bruto. Eu ponho um lá furando buraco, para isso eu consigo. E essa turma fica no plantio, nas outras áreas, entendeu? Uhum. Então eu faço isso. Vem cá, determina, ó, vai furar aqui, 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 e os outros vêm plantando e resolvendo. Porque a parte de plantio, se você deixar, arrumar de última hora, você não arruma. E se você deixar, depois pode dar problema. Igual eu teve um jardim há pouco tempo agora que eu peguei, ah, até o projeto paisagístico mesmo, o cliente estava terminando a casa, tinha feito só o plantio de grama, e ele gosta muito de roseiras, então ele comprou muitas mudas da mini roseira para colocar um espaço bem grande lá. Eu acredito, sei lá, 300, 500 mudas, mais ou menos. Só que aí depois, plantou sem fazer projeto, aí depois não tinha jeito, tinha que mexer, porque, plantou no lugar da cerca viva, como é que eu ia fazer? Eu tinha que fazer a cerca viva, porque no condomínio é proibido muro, então é só cerca viva. Então eu tinha que plantar, eu tive que deslocar essas plantas. A hora que eu fui deslocar, uma grande parte das plantas, das roseirinhas tinha sido plantada com saquinho. Caramba. Simplesmente foi lá, é mais fácil, mais prático, no instantinho eu plantou, entendeu? Então não dá para você confiar, você tem que ter gente de que você confie realmente no trabalho. Então eu prefiro contratar pessoas para carregar as plantas, colocar perto para mim, furar o buraco. Esse tipo de serviço eu delego e arrumo outras pessoas. Agora essa parte aí, eu ainda só trabalho de acordo com a mão de obra que eu tenho disponível. Eu prefiro não pegar um trabalho do que eu fazer ele mal feito para te entregar. Então por isso mesmo é que eu vou fazer essas turmas, para me tentar selecionar mais gente, porque essa parte é difícil, é um limitador. Essa é a dificuldade, né? Você pega o trabalho, você pega o serviço, você tem que fazer bem feito. Senão você vai queimar seu Exatamente. filme. É. Então, se você não Exatamente. tem como pegar, é melhor não pegar. Melhor não pecar. É o que eu faço. Falo: "Prefiro não fazer compromisso, que eu não vou dar conta de cumprir, então eu não faço". Agora se você puder esperar, É. eu vou tal época eu posso fazer para você, agora eu não posso. E aí você tem uma fila para você ir administrando, né? Porque também Não agira, igual, por exemplo, esse ano eu não posso nem pensar em pegar mais serviço. Pode oferecer o que for, não tem como pegar. agora Eu tô com a minha agenda lotada. vai chegar a chuva, vai Exatamente. chegar as festas de fim de ano. Pois é, não tem como. Todas as casas que da manutenção, vão querer tudo lindo e maravilhoso para o Natal. Então, com certeza, sempre um ou outro vai mexer num canteiro, vai fazer um canteiro novo, fazer alguma novidade para as festas. Então eu já sei que eu tenho esse trabalho, né. A chuva vai atrapalhar, certeza que vai, não tem como fugir disso. Então, se eu pegar mais serviço agora, vai dar problema, eu não vou conseguir fechar. Então eu prefiro não, agora chega. Depois, se por acaso as coisas funcionar, posso pegar alguma coisa lá no final, ó, eu posso antecipar o seu, eu dou conta de fazer mais isso aqui, mas agora eu prefiro não fazer nenhum tipo de compromisso. Eu sei que já vai ser apertado. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem que agir com cautela, né? Para não enfiar.
como é que é? O carro na frente dos bois, né? Essa história assim, né? Sim. E, Guilherme, assim, para você, o que que você acha que é a coisa mais satisfatória do trabalho, assim, como paisagista? A hora que você termina de implantar o projeto, que você vê aquilo ali, que você viu que você mudou totalmente o ambiente, né, porque o jardim ele dá vida para casa, ele dá vida para o espaço. No espaço você chega lá, na obra, tá só, vamos dizer assim, um monte de areia e terra e aquela bagunça, você fala assim: "Nossa, como é que vai ser isso aqui?". Mas a hora que você termina, que você vê tudo pronto, tudo bonito, aquele jardim, ah, aquilo é, eu te falo que é a maior felicidade que tem. Então eu amo o que eu faço, a hora que eu vejo pronto, "ah, vamos plantar a grama", a hora que você vê que já tá tudo a grama tá plantadinho, que já tá tudo, já já muda. Aí depois, a hora que você vem ainda pra parte de planta, é prazeroso demais. E aqui, como eu te falei, a natureza é exuberante, então você, às vezes, você tá plantando, você tá mexendo no jardim, e aí tem esquilo vindo quase que na sua mão brincar com você, você tem mico, vem na sua mão comer, se você der comida, ele vem na sua mão comer. Os pássaros, às vezes, o gramado tá amarelinho de canário, de outras aves e tudo mais, então isso é bom demais. Eu falo hoje, eu brinco igual eu vivi quase que a vida inteira no comércio. Hoje, se você falar comigo que vai me dar um comércio, se for com direito à venda, eu quero, se não, você pode passar para outro direto, porque sem chance. É, você lidar com a natureza e é bom demais. Esse contato direto o tempo todo, né? Isso é muito bom Nossa, mesmo. quando eu vim, porque as minhas lojas eram em Paracatu, na divisa de Minas com Goiás. Eu morei lá 24 anos. Então, quando eu vim de lá, todo mundo brinca que nem me reconhece, mas porque eu pesava 20 quilos a mais, eu não usava barba, só, tudo, já sou careca mesmo, então era tudo liso, branquinho. Eu fiquei quase preto, de sol o tempo todo, com barba e perdi 20 quilos. Eu não é o mesmo cidadão, não tem jeito, né. E fora a qualidade de vida em questão, eu tomava medicamento para pressão há mais de 6 anos, e fiquei mais de 6 anos sem tomar medicamento de pressão, só a qualidade de vida que mudou. Então, não tenho o que falar. E esse trabalho físico, né? Você está fisicamente na obra, vai aqui, vai ali, vê um cara, vê o outro. Eu eu trabalho, às vezes, de igual para igual com o peão, não tem esse problema. Se eu preciso terminar um trabalho, eu vou lá, eu passo a mão na cavadeira, e faço tudo. O que for preciso, eu tô dentro, Também não tem né. como ter uma empresa e não fazer tudo o que é necessário para que dê certo, né? Sim, e você sabendo fazer, você tem como cobrar. Como que você cobra uma coisa que você não sabe como é que é feito? Então, por exemplo, a parte de implantação é uma surpresa, cada uma é uma surpresa, porque você não sabe o que está debaixo da terra. O que você está vendo não é o real. Você vai furar um buraco ali, a hora que você vê, você pega uma pedreira por baixo ali, e aí? Não, Aí tem que ver o então você projeto. tem que saber. Porque se você não sabe, você fala assim: "Ah, mas você está enrolando aqui, você não, já era para você ter terminado isso aqui há muito tempo, é meia dúzia de plantas aqui, isso aqui é mole, 5 minutos você plantava". Mas não é assim, né. Então, Não, se você demorei. acha, se você acha um matacão ali, uma laje de pedra, você muda o projeto, não tem como. Bagunça tudo, igual, eu te dou um exemplo, quando eu estava fazendo o curso, a nossa turma fez um projeto paisagístico para o Shopping Boulevard aqui em Belo Horizonte. E aí a gente foi fazer implantação. Eu e esse antigo sócio meu que estava na época comigo,
nós ficamos um dia inteiro para furar 4 buracos. Na obra do bulevar, eles fizeram, em vez de jogar o entulho fora, eles fizeram uma cama de entulho que não tinha explicação. Você batia a alavanca, a marreta, né, não quebrava, não tinha jeito de quebrar. Foi uma loucura para fazer um espaço para que conseguisse colocar plantas, e olha que nem eram plantas grandes. Se fosse planta grande, não tinha nem como plantar, não tinha espaço. Então é uma surpresa, não tem como ser diferente. Isso aí, o cara que fez a cama de entulho ali, ele pensou no paisagista, né? Falou assim: não gosto de paisagista, eu quero ver o cara, se lascar, né? E a maioria é assim. O pedreiro não quer saber do paisagista de jeito nenhum, problema dele. Joga um monte de concreto, joga a terra em cima, fala assim: "Ah, eu não tenho que carregar isso nada, tenho que jogar na caçamba, vou nada", deixa isso para eles. Exatamente. Falou, a caçamba tá longe, né? Esse lugar aqui tá certinho. Então tem hora que a gente pega umas pedreiras que eu vou te contar. É, mas aí não tem jeito não, aí são faz parte, né, faz Faz parte do parte do do trabalho. processo. É, Isso. infelizmente. Mas assim, Guilherme, assim, pra gente ir, assim, para um fechando aqui a nossa conversa, eu gosto de pedir para as pessoas com quem eu converso para dar o que que você recomendaria, que dica que você daria para quem quer começar no paisagismo? Pra pessoa começar bem, começar com o pé direito. Bom, eu te falo assim, primeira coisa, você precisa estudar bastante de planta para você entender o que que você está fazendo, né. Então acho que o principal é você gostar e entender das plantas, porque se você não entender, o projeto não vai funcionar no final, né. Agora o restante é igual, no meu caso, o maior facilitador foi o sistema. Porque com ele eu ponho uma planta, eu tiro, eu movimento isso rápido, né, e consigo fazer vários projetos dentro de um espaço curto, né. Então isso facilita demais a vida da gente, né. Então eu acho que o básico é isso, você, fazer um curso bacana, que você possa entender das plantas, o que que você, eh, como você vai dispor uma com a outra. Qual a planta que você vai colocar em cada espaço, isso é essencial, se você não souber não tem jeito de funcionar não, porque direto você vai ter problema, né, você planta ali, só que a planta não vai para frente, né. Esse Então eu conhecimento acho das plantas é um pouco prático também, né. Você estuda a teoria, mas muito, é igual quantas plantas nós temos? É uma infinidade, como é que você vai gravar isso tudo na cabeça? Não tem como, eu não gravo, eu até hoje ainda tem muita planta que eu não sei o nome, mas eu vou e estudo, eu tenho, vamos dizer assim, a bíblia do paisagismo. Então eu pego ali e eu vou fazer um projeto, eu vou estudar. mas Quando eu o tô Fotoland ajuda nisso também, né, porque tem banco ajuda de muito. dados. Já tenho o banco de dados, então eu já tenho como selecionar. Aí facilita principalmente a busca, porque eu penso numa planta, eu vou e jogo lá. E aí a hora que você abre, que está lá, ela é de sol, ela é de sombra, é isso e aquilo, já facilitou minha pesquisa. Eu não tenho que pegar um livro com 1000 e tantas páginas para poder procurar qual a planta que eu vou colocar lá, já me facilitou muito, né. Agora antes eu tinha que fazer estudo manual, ir lá mesmo e pegar foto por foto, estudar, "Ah, essa aqui é de sol, ah não, essa aqui é de som". Agora depois com a prática você já vai aprendendo e gravando aquilo, aí fica mais fácil. Mas no início você tem que estudar. Tem que estudar, tem que estudar. Então estuda muito e usa o Photo Landscape. Isso, eu acho que o caminho é esse aí. Se o Photo Landscape não te garantir o sucesso, ele vai pelo menos te evitar um monte de trabalho
Assim, ele vai te ajudar, é a melhor ferramenta que você tem para executar seu trabalho, né. Agora, se ele não conseguir resolver o problema, você vai ter que, estudar o que está acontecendo. Ou você não está ouvindo o cliente, ver o que ele gosta, né, porque isso também é essencial. Se o médico não souber o paciente sente, como é que ele vai tratar dele? Não tem jeito. Então eu tenho que saber o que o meu cliente quer, o que ele sonha, as plantas que ele acha mais bonita, porque se ele acha mais bonita, então eu preciso tentar incluir essa planta no projeto dele, Eu acho né, que o que ele gosta. aí você tem uma vantagem de ser do comércio, né. Então você está habituado a escutar a pessoa e porque o comércio é isso, né, é sobre o outro, não é sobre você, né, é sobre o cliente. É qual tem situações, por exemplo, tem planta que eu particularmente não gosto, acho feia, mas se você gosta, ok, eu não posso olhar o que eu gosto, eu tenho que olhar o que o cliente gosta. Eu não estou fazendo jardim para mim, agora na minha casa eu vou colocar o que eu gosto, né. Então é assim, você tem que entender o que o cliente está buscando com aquilo ali, o que ele está querendo fazer naquele espaço. E às vezes, vamos dizer assim, não é só a beleza, ele quer achar solução para algum dos problemas da obra dele. Ele quer criar uma privacidade em determinado espaço. Então tem um monte de coisa que está envolvida aí, que você precisa conversar. Sem conversar e achar entender isso aí fica difícil. Né. Conversar, comunicar, entender, né, estar disposto a se doar para o cliente, né. Sim. No final, é sobre pessoas, né, mais do que sobre plantas, né. Sim. E quando você tem o conhecimento, você tem que sugerir muita coisa para o cliente, que tem coisas que ele estava pensando em fazer, não tem o menor sentido, mas ele não entende. Então eu vou explicar para ele: "Ó, você pode se você fizer dessa forma, você pode ter essa e essa consequência por causa disso e disso e disso. Se a gente fizer assim, não te atenderia?" Aí ele vai você vai se situando, né. Então conversar é essencial. Isso é para tudo, né. Isso é para tudo, com Não tem certeza. como, não tem como você, querer adivinhar o que o outro está pensando. Não, você tem que realmente entender o que ele está pensando. Perguntar, questionar: "Ó, tá, mas e aí?" Aí você começa a abrir o espaço para você fazer as outras coisas. Exatamente, exatamente. Guilherme, estamos chegando ao fim da nossa conversa, foi muito bom. Eh, Deixou conselhos bons aqui para quem está assistindo, né. Espero que a pessoa aproveite o conhecimento para começar bem e ir longe na profissão, que a vantagem é que a gente não concorre, né, o país é muito grande, você não vai atuar em tudo, você não vai fazer todos os jardins, então tem espaço para todo mundo, né, Tem então a gente espaço para pode tudo. e a gente, na verdade, a soma do trabalho de todo mundo ajuda todo mundo, porque você vai comprar a planta, você precisa de fornecedor, você precisa da cadeia, né, você precisa comprar o substrato, né, o defensivo, né, você precisa ter as plantas, a oferta, a entrega, alguém que entenda, né. Então, a gente soma quando o trabalho é junto, né. Então Sim, eu acho que é uma área que está em expansão, né. Antigamente todo mundo só, fazia ali o jardim da vovó mesmo, pegava uma planta com o vizinho, com a avó, punha ali, aqui tudo que achava bonito, punha lá no jardim. Hoje não, hoje as pessoas querem um jardim mais elaborado e tudo. Tem um outro mercado que colocar plantas em apartamentos, né, tirar a selva de pedra, das capitais, tentar trazer a natureza para dentro de um apartamento e tudo, que é um outro.
um outro tipo de trabalho, mas está dentro da mesma área e todo cada dia mais as pessoas estão buscando isso, né. E a planta é igual você que está mexendo com a natureza, isso aí é igual eu falo, é vida. Tanto é que eu mudei até a minha questão de saúde aí, parei de tomar medicamento de pressão, que eu tomava há anos, por quê? Simplesmente por estar lidando com a planta. E é uma terapia muito grande. Você mexer com a natureza, a cabeça da gente é outra, né. A paz de espírito é outra. Então, eu acho que só vai crescer esse mercado. E tem espaço para todo mundo. E como tem. Tem que querer trabalhar, querer estudar, querer aprender e Eu acho que nessa área só basta você querer. Se você quiser e e e pegar para fazer, dá certo. essa 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 fala agora é conclusiva, né, É, é é. conclusiva. Você faz acontecer igual você pensa, eu comecei isso aí com quase 50 anos. Ainda ganhou saúde no processo. Sem saúde, minha coluna travava direto. Às vezes eu ia para o hospital, eu tinha que sair de cadeira de roda, porque eu não dava conta de ir até o consultório, andando, que a coluna tinha travado. Acabou. Então, acabou, você vai mudando. Hoje é outro estilo de vida. E se eu com quase 50 anos eu consegui, por que que um jovem não consegue? Por que que outra pessoa não consegue? Consegue, entendeu? Então eu acho que é só vontade. A questão é que acho que a maioria das vezes a gente é que limita a gente é que coloca obstáculo, medo e tudo mais. Mas se você quiser fazer, é claro que você vai ter que se esforçar. Não existe, sucesso sem esforço. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras por pelo menos por um período, até as coisas começar a andar. Mas depois, agora você tem que fazer a receita de Ah, casa. sim. É, mas o querer sem ação é só uma fantasia, né. Sim, Tem que querer e botar a ação, que aí vai se tornar realidade sim, com o seu sim. esforço e tal, então mas é possível, né, não é um mercado Possível. saturado que é muito Não, difícil, não, o mercado tá aí, precisa de gente disposta, né, é. com energia para fazer acontecer, né. E mercado tem muito, muito espaço. Te garanto que tem muito. Aqui na minha região, vamos dizer assim, mão de obra não falta. Se quiser trabalhar, espaço para trabalhar e para crescer, tem. Basta querer. Meter as caras, meter bronca e sair, não é isso? Isso aí. Muito bom. Ô Guilherme, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, assim, foi uma conversa ótima. É só uma pena que você acabou com a fábrica de pão de queijo, porque o pão de queijo aqui ia ser bom com um cafezinho agora, Não é né? ruim não. Não é ruim não, Não, não é não. Até que eu sei fazer direitinho. sabe, né? Pois é. Eu toda vez que tô em BH, paro ali em Barbacena, no pão de queijo ali, que é bom. E não pode faltar com café, não. É, não, toda semana tem que comer. Pão de queijo e o café tem que ser todo dia, não O café todo eu falo dia. que se não levantou e não tomou o café, o dia não começou. Exatamente. Ah, o pão de queijo é só uma vez por semana, né. Tem que ser com moderação. É, eu acabo abusando um pouquinho, mas tudo bem. É, tudo bem, né. É isso aí. Alô, Guilherme, um abraço, Falou. Abraço, tudo de bom. tudo de bom. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.